Iniciando mais um estudo do livro Depois da Morte, de obra de Leon Denis, nós estamos dando sequência numa linha de raciocínio bastante interessante, em que Leon Denis fez uma abordagem sobre as investigações que o Espiritismo sofria na época, né, no século XIX, principalmente na França. No 21, o perispírito e o corpo espiritual. Leon Denis começa a explorar agora, de uma forma mais objetiva, os fenômenos. Agora nós vamos entrar nos médiums, né, que é o capítulo que aborda exatamente aqueles que são capazes de vivenciar esse fenômeno naturalmente de um modo ostensivo, não apenas intuitivo, né, como nós já estudamos. Então, embora todos nós tenhamos uma capacidade mediúnica, somente aqueles que produzem o fenômeno de modo ostensivo ou têm uma percepção ostensiva são considerados médiums a título de estudos, segundo a didática de Allan Kardec. Então, aqui no item número 22, falando um pouquinho sobre os médiums, vamos lá então analisar a mediunidade a partir da perspectiva de Leon Denis. Diz para nós então: as faculdades do perispírito, seus meios de percepção e de desprendimento, por maior desenvolvimento que tenham em certas pessoas, não podem, entretanto, exercer-se em sua plenitude durante o período da encarnação, isto é, durante a vida terrestre. O perispírito acha então estreitamente ligado ao corpo. Prisioneiro nesse invólucro espesso e obscuro, não pode daí se afastar, senão em certos momentos e em condições particulares. Seus recursos ficam em estado latente, porque somos impotentes para os pôr em ação. Daí a fraqueza de nossa memória, que não pode remontar-se ao início de nossas vidas passadas. Restituída à vida espiritual, a alma reassume completo poder sobre si mesma e o perispírito recobra a plenitude de suas faculdades. Desde então, pode agir convenientemente sobre os fluidos, impressionar os organismos e os cérebros humanos. Nisso é que consiste o segredo das manifestações espíritas. Antes da gente continuar, tem aquele ditado que diz assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, normalmente nós vangloriamos, ou damos aquele valor ao médium pela capacidade que ele possui de perceber o mundo espiritual, perceber naturalmente a ação dos espíritos, mas nós nos esquecemos de que no mundo espiritual todos os espíritos, naturalmente adaptados à realidade do mundo espiritual, são capazes de vivenciar experiências mediúnicas nesse intercâmbio com o mundo físico. Então nós sempre pensamos: nossa, ele é médium, ele é capaz de fazer isso, ele é médium, ele é capaz de perceber aquilo, sendo que no mundo espiritual todos nós somos capazes de fazer tudo isso que o médium faz e muito mais, exatamente pelo grande potencial que o perispírito apresenta em termos de funções, em termos de aplicações. Então hoje nós damos esse destaque aos médiums, exatamente porque o mundo espiritual para nós é uma grande novidade, é um grande mistério, e essas pessoas dotadas dessa sensibilidade têm essa percepção. Mas é que, na verdade, como eu disse para vocês naquele ditado, quem tem um olho só numa terra de cegos acaba sendo rei. Nós vivemos num mundo onde todos nós podemos nos considerar cegos diante dessa realidade do mundo espiritual. E aqueles que têm um único olho, ou seja, aqueles que têm essa percepção, acabam se destacando. Mas vai chegar um momento em que o mundo espiritual para nós não será mais um mistério, e todos nós teremos essa facilidade de perceber o mundo espiritual. Então, quando falamos sobre capacidades do perispírito, todos nós temos essa capacidade. A única diferença é que fisicamente, organicamente, nós temos ali alguns instrumentos que são capazes de deixar aflorar, ou se manifestar um pouco desse potencial, enquanto que outros acabam ficando na neutralidade, ou quando vivem essas impressões, não valorizam exatamente por serem muito sutis. Por isso, então, como colocou Leon Denis, o perispírito fica então prisioneiro do invólucro, que é espesso e obscuro,
e não pode daí se afastar, senão em certos momentos e em condições particulares. E aí a gente fala da emancipação, do desdobramento e tudo mais. Então, por isso, lembremos sempre, quando nós falamos de perispírito, todos nós temos a mesma capacidade. A única diferença é o organismo que nós temos, que oferece condições mais ou menos favoráveis para a manifestação de algumas dessas capacidades. Isso porque o corpo físico, independente do médium, acaba restringindo bastante. Nós não temos um médium sequer que não sofra a influência da matéria. Por maior que seja, né, o seu potencial, por maior que seja a sua capacidade, ele sempre vai ter essas restrições. Isso é inevitável. Seria mais ou menos como se nós pudéssemos dizer que todos os animais que voam, embora voem, não sofram a influência da lei, por exemplo, da aerodinâmica, ou do arrasto, né, que é exatamente aquela resistência do ar. Então, por mais sutil que seja, um inseto que seja, né, um menor pássaro que seja, por menor que ele seja, por mais leve que ele seja, ele nunca deixa de sofrer a resistência do ar, só que maior em menor grau. A mediunidade é a mesma coisa. Então, quando nós pegamos uma referência como Chico Xavier, que teve uma mediunidade que se apresentou para nós no mais alto grau de ostensividade, ainda assim ele sofreu a resistência do seu organismo. Mesmo que ele tivesse essa facilidade toda, ele sofreu essa dificuldade. Então o organismo para nós é, sem dúvida nenhuma, um grande obstáculo para a manifestação do espírito, né, e consequentemente também do seu corpo perispiritual, no que diz respeito às suas manifestações ou às suas potencialidades. E continua. Um magnetizador exerce poderosa ação sobre o seu passivo ou sonâmbulo, provoca seu desprendimento, suspende sua vida material. Assim também os espíritos ou almas desencarnadas podem, pela vontade, dirigir correntes magnéticas sobre os seres humanos, influenciar seus órgãos e, por seu intermédio, comunicar-se com outros habitantes da Terra. Aqui um detalhezinho que Leon Denis coloca sobre o magnetizador. A gente lembra que esse é um tipo de habilidade que é muito pouco estudado nos tempos atuais. Nós falamos exatamente daqueles que não eram médiuns necessariamente, não eram espíritas, muito menos ainda, mas eram indivíduos que, através da aplicação dessa força magnética, que era uma técnica, não é simplesmente algo que acontecia de modo intuitivo, mas alguém que estudava naquela época, então ele era capaz de, através dessa aplicação, induzir aos indivíduos que tinham que eram mais suscetíveis a essa força magnética, a entrar num estado de transe, nesse caso um transe sonambúlico, e através da aplicação de passes favorecer também o seu desprendimento e, consequentemente, fazendo com que aquele indivíduo, nessa condição de maior liberdade com relação ao seu corpo físico, poderia vivenciar experiências mais intensas no mundo espiritual, observando, por exemplo, facilidade no seu deslocamento, observando facilidade na sua dupla vista, podendo ver no mundo espiritual, embora esteja semiconsciente. Então, através dessas aplicações de passes, observavam-se então fenômenos interessantes. Então o magnetizador fazia isso. E como o Leon Denis coloca para nós, ele utiliza uma expressão, duas expressões interessantes: o seu passivo ou sonâmbulo, ou seja, aquele que é o paciente, aquele que recebe a ação dessa força magnética. E aí então, para aqueles que tinham maior conhecimento a respeito do mundo espiritual, poderiam observar então esse fenômeno de um modo mais profundo, de um modo mais abrangente. Da mesma forma que nós temos hoje psicólogos e outros conhecedores da técnica que faz a regressão de memória. Para aqueles que têm um conhecimento da vida espiritual e domina essa técnica, pode fazer com que a memória avance em existências anteriores, explorando conhecimento, explorando experiências daquele paciente. Já para aqueles que não têm esse conhecimento, porque nós lembramos sempre que a regressão de memória, ela não significa necessariamente o acesso a vivências anteriores. Tanto é assim que no início, todos aqueles que trabalhavam com regressão de memória poderiam ser indivíduos materialistas,
embora fossem profissionais, psicólogos materialistas, psiquiatras materialistas, que não estavam preocupados em falar sobre vidas passadas ou vivências passadas. Na verdade, o que eles queriam era ajudar o paciente a fazer uma regressão de memória na sua própria existência até alcançar, por exemplo, a vida intrauterina, para observar ali as experiências que ele tenha vivenciado com a sua mãe em especial, ou do ambiente onde ele se encontrava. Então ele não tinha intenção, tampouco o entendimento para que o indivíduo rompesse a barreira dessa sua existência atual. Então alguns profissionais ou alguns especialistas nessa técnica avançavam em existências anteriores para explorar essas experiências do passado, ou apenas observavam a trajetória de um indivíduo nessa existência atual. Então assim também aconteceu com os magnetizadores. Tínhamos aqueles que eram meramente materialistas, mas que compreendiam a ação dessa força magnética, que era chamada de força animal, como nós tínhamos aqueles que tinham conhecimento espiritual e se aproveitavam dessa indução para que o indivíduo, no seu desprendimento, vivesse experiências extracorpóreas, tendo contato com o mundo espiritual, tendo contato com memórias que se encontravam bloqueadas, né, pelo fato dele estar encarnados, né, do paciente estar encarnado e tudo mais. Então a gente vê que conhecer a técnica é uma coisa, explorá-la, né, vai depender exatamente do tipo de cultura, de conhecimento que cada pessoa possui. E continua. Os seres especialmente caracterizados pela delicadeza e sensibilidade do seu sistema nervoso à manifestação dos espíritos têm o nome de médiums. Olha só que definição interessante que Leon Denis coloca. Seres especialmente caracterizados pela delicadeza e sensibilidade do seu sistema nervoso à manifestação dos espíritos. Essa é a definição que ele traz para nós. Isso porque os espíritos se manifestam através do intelecto do médium. Não é simplesmente da parte material. Porque nós falamos aqui nesse caso, a gente vê que a referência que Leon Denis traz para nós é o médium intelectual, não é o médium de efeitos físicos. Então é aquele médium que traduz ou transmite um conhecimento, né, ou uma informação vinda do mundo espiritual. E isso se dá naturalmente através do seu sistema nervoso central, através do seu cérebro, seja na transmissão da informação via pensamento, seja no controle físico do médium que vai manifestar, por exemplo, através da psicografia ou da psicofonia, uma informação. Então, essa delicadeza e essa sensibilidade é um elemento orgânico, um elemento físico, que favorece, então, a manifestação dos espíritos. Por isso aquele debate que diz assim, mas quer dizer então que eu sou médium porque eu vim para ser médium, ou porque o meu corpo físico veio preparado para que eu seja médium? Então, assim como o Leon Denis traz para nós aqui, como já trouxe também Allan Kardec, fala que a mediunidade é um elemento orgânico, físico, que tem esse preparo. E aí a gente entra naquele campo dos estudos que vem sendo desenvolvidos na atualidade a respeito de glândulas, né, no cérebro que facilitam essa comunicação. Então a gente aguarda que mais resultados, mais informações cheguem até nós para saber exatamente qual é o elemento específico, se é que ele existe, que favoreça essa comunicação. E continua. Suas aptidões são múltiplas e variadas. Aqueles cuja vista atravessa o nevoeiro opaco que nos oculta aos mundos etéreos e que por um vislumbre chegam a entrever alguma coisa da vida celeste, são designados por sensitivos ou clarividentes. Alguns até possuem a faculdade de ver os espíritos, de ouvir deles a revelação das leis superiores. Muitas vezes a gente se pergunta, mas por que Leon Denis está falando aquilo que já foi falado? Exatamente porque, através de uma linguagem mais sutil, de uma linguagem de melhor entendimento, as pessoas poderiam conhecer a doutrina sem necessariamente terem de se dedicar a um estudo mais aprofundado, que era exigido, e que é exigido ainda, tanto pelo Livro dos Espíritos como pelo Livro dos Médiuns. Então, lendo um resumo como esse, ficaria muito mais fácil. E nós temos várias e várias obras que reescrevem, reexplicam esse mesmo assunto em linguagens cada vez mais fáceis. Nós temos um exemplo da atualidade, um livro que é muito interessante
para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, não tiveram contato ainda com nenhum material, é o livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert, que ela fala sobre as suas próprias experiências. Mas ela traz também ali alguns capítulos que embasam na mediunidade através daquilo que foi trazido no Livro dos Médiuns por Allan Kardec, mas numa linguagem mais fácil. Então, na verdade, são tentativas de facilitar o acesso, de facilitar o conhecimento de todas as pessoas que têm interesse em conhecer a doutrina. Então, aqui, mais uma vez, aqueles que têm uma sensibilidade de ver o mundo espiritual, seja de um modo muito claro, ou tendo apenas ali alguns vislumbres do que acontece, podem ser designados por médiuns sensitivos ou clarividentes. E aqui nesse caso, até mesmo essas expressões, elas são discutíveis, porque como a gente já comentou, o que é o médium sensitivo? É aquele que percebe o mundo espiritual, através de uma sensação, por exemplo, sem necessariamente ver o mundo espiritual. Já o clarividente é aquele que consegue, nesse caso, existe uma diferença entre vidente e clarividente. Algumas definições trazem que o vidente é aquele que vê o mundo espiritual. O clarividente é aquele que antecipa o que vai acontecer através da vista no mundo espiritual. Então temos até mesmo o audiente, é o médium que ouve, e o clareaudiente é aquele que ouve alguma coisa que não necessariamente diga respeito ao mundo espiritual. O clarividente é aquele que vê a distância. Eu posso ser um clarividente vendo o que acontece nesse momento, um acidente em algum lugar. Eu não estou vendo o mundo espiritual. Na verdade, eu estou tendo um desdobramento da minha visão, ampliando a minha visão, observando o que acontece no mundo físico. Então, nesse caso, para alguns estudiosos, tanto a clarividência como a clareaudiência são elementos que dizem respeito ao potencial anímico de cada indivíduo, e não mediúnico. Todas as vezes que nós falamos em mediunidade, nós falamos em envolvimento de espíritos. Quando nós falamos em animismo, nós falamos de um potencial que aquele indivíduo tem, através ali das experiências, dos fenômenos que são provocados pelo seu perispírito, sem necessariamente ter um espírito envolvido. Não nesse caso, Silvia, quando se fala sobre clarividente, nós temos alguns nomes que nós podemos utilizar para definir isso melhor. Quando nós falamos sobre a previsão, nós temos ali a pré-cognição, que, como o próprio nome diz, é pré daquilo que vem antes, cognição que diz respeito ao conhecimento. Então, o conhecimento prévio daquilo que vai acontecer. Então, clarividente é aquele que vê a distância sem necessariamente envolver o mundo espiritual. Por isso que a gente vê que, às vezes, nós temos expressões, várias expressões, que designam o mesmo tipo de experiência. Ou, muitas vezes, uma experiência que é designada com vários tipos de nomes, de acordo com a cultura. Então, nós vemos nos filmes, nas novelas, naquilo que é falado no dia a dia, pessoas que dizem assim: eu sou vidente, eu vou prever o futuro. Para nós, na doutrina espírita, vidente é aquele que vê o mundo espiritual através da dupla vista. Então já muda um pouco o sentido das coisas. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós vamos, da expressão, do termo que nós vamos utilizar para designar uma experiência. Então é muito mais fácil do que nós discutirmos a respeito dos termos, dos nomes, entendermos como o fenômeno acontece. Qual é exatamente o fenômeno? Depois a gente se preocupa com o tipo de nome que nós vamos dar. Então, muitas vezes, vidente, clarividente, pode significar a mesma coisa. Então, nós temos que definir isso tudo. E o que eu estou passando para vocês a respeito, por exemplo, da clarividência e da clareaudiência, é uma definição que eu já li em algumas obras, mas que não significam necessariamente que vão definir, dizendo que todo mundo tem que pensar assim. Então temos que ter esse cuidado, né, a respeito dos nomes que nós vamos utilizar. Então, se por acaso surgir uma situação em que cada um usa um nome diferente, não há necessidade de discutir do tipo de nome que vai ser utilizado, mas vamos tentar entender do que nós estamos falando. Aí o nome a gente deixa em segundo plano, para a gente resolver com o passar do tempo. Continua aqui para nós. Então, quando eu falei para vocês sobre os sensitivos, o médium sensitivo é aquele médium, por exemplo, que consegue, através dessa sua sensibilidade, dessa sua faculdade, sentir a presença dos espíritos, mas não precisa vê-lo. Então, como Kardec coloca no próprio Livro dos Médiuns, ele diz assim:
Todos os médiums são sensitivos por princípio. Porque todas as vezes que você sentir um arrepio, ou ter uma sensação agradável ou desagradável, isso mostra a sensibilidade que o médium tem. E por isso faz dele o médium sensitivo. Agora eu posso ser o médium sensitivo psicógrafo, sensitivo vidente. Então a sensibilidade é natural para todos. E a partir dessa sensibilidade, eu então apresento uma manifestação mais ostensiva. Muitas vezes eu posso até não ser um médium ostensivo, mas o fato de eu sentir aquela presença agradável ou desagradável já me coloca na condição de ser médium sensitivo. Então a gente vê que são expressões que Leon Denis utiliza para nós aqui, que muitas vezes pode gerar uma confusão. Então há necessidade de nós fazermos uma definição cuidadosa exatamente do que nós estamos falando. Então aqui nesse caso ele utilizou, para aquele espírito que vê o mundo espiritual, sensitivo ou clarividente. Em algumas obras, tanto sensitivo como clarividente designam outras faculdades, e não necessariamente a vidência, que é a capacidade de ver o mundo espiritual. Alguns até, diz Leon Denis, a faculdade de ver os espíritos, de ouvir deles a revelação das leis superiores. Nesse caso, ouvir é a audiência, ver é a vidência. Inclusive, no livro Mediunidade dos Santos, Clóvis Tavares, que foi um grande estudioso da doutrina espírita, lembra que muitos daqueles que foram considerados santos pela Igreja Católica, eles, quando ouviam ou quando viam o espírito, era quase que uma faculdade casada, vamos dizer assim. Você via e, consequentemente, já conseguia ouvir. Então, tanto para quem via, conseguia ouvir. Agora, para quem ouvia, não necessariamente conseguiria ver um espírito. Então a gente vê assim que essa combinação de elementos, de faculdades, né, nós podemos dizer, elas muitas vezes se manifestam em muitas pessoas. Algumas vezes uma mais expressiva do que a outra, outras vezes combinadas. São raros os médiuns que veem alguma coisa, mas não ouvem o que o espírito está dizendo. E esse ouvir, naturalmente, não é ouvir com os ouvidos físicos, mas na verdade é uma troca de pensamentos que há entre o médium e o espírito. Eu sinto, mas não vejo nem escuto, né? Sinto o que tem a me comunicar, né? Vem à mente. Nesse caso a gente tem muitas vezes uma comunicação que se dá através da intuição. Então também o médium intuitivo também vive experiências dessa forma. O Milton colocou, não sei se já foi dito, cheguei atrasado, a diferença entre vidência e clarividência. Eu comentei agora há pouco que o Milton acabou de cair, pelo jeito ele não vai ouvir de novo, né? Mas esperar ele voltar, a gente faz um comentário. Mas a gente já tinha falado sobre isso. Vamos lá então. Colocando para nós, Milton, tá ouvindo direitinho aí? Ok, por favor, aí na área de texto. Nós comentamos há pouco, um pouco antes de você chegar, sobre essa diferença entre vidência e clarividência. E isso de acordo com alguns estudiosos, de acordo com algumas definições. Separando, por exemplo, a vidência, que é a capacidade de ver o mundo espiritual, ver os espíritos, e a clarividência, que é a capacidade de ver a distância. Né? Eu estou aqui na minha casa, de repente eu tenho uma visão de um acidente que aconteceu numa cidade próxima, num outro país e tudo mais. Nessas épocas de grandes catástrofes, né, sejam de fenômenos naturais, sejam de guerras ou acidentes, muitas pessoas relatam que estavam de repente paradas, estavam dormindo e viram isso. Então a clarividência também pode ser uma manifestação que aconteça durante os sonhos. Então isso para algumas definições, como eu falei para vocês. Então, se por acaso vocês encontrarem em algum outro livro uma definição diferente, não se preocupem com os nomes, vamos nos preocupar com o fenômeno propriamente dito, porque assim fica muito mais fácil. Então, em vez da gente observar, por exemplo, o que acontece na vitrine de uma loja, nós vamos entrar na parte administrativa da loja para entender como ela funciona. Fica muito mais fácil para nós, porque vitrine, cada loja tem a sua vitrine. Né? Então nós podemos ter ali impressões diferentes de acordo com cada definição. Continuando. Todos somos médiums, é verdade, porém em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram-no, mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos.
Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, silenciosa, atenta às minudências de nossa existência. Participa pelo pensamento de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Nessa multidão ocupa lugar a maior parte daqueles que encontramos na terra e de quem seguimos até o campo fúnebre aos pobres e cansados despojos. Parentes, amigos, indiferentes, inimigos, subsistem todos e são arrastados pela atração dos hábitos e das recordações para os lugares e para os homens a quem conheceram. Essa multidão invisível influencia-nos, observa-nos, inspira-nos, aconselha-nos e, mesmo em certos casos, persegue-nos e obsedia-nos com seu ódio e sua vingança. Vimos aqui então que, nesse caso, na relação que nós temos com o mundo espiritual, todos nós sofremos essa influência. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos interferem no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. E os espíritos respondem, como nós sabemos, muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes até são eles que nos dirigem, nos dando uma sugestão, e nós acatamos essa sugestão de acordo com a facilidade ou com a nossa suscetibilidade dessas ideias, desses pensamentos. Então, essas influências podem vir de um modo positivo ou negativo. Aliás, aquela resposta ela é bastante interessante, porque ela é observada muitas vezes sempre do lado negativo. Se os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, muitas vezes são eles que nos dirigem. Então a primeira coisa que vem à nossa mente são os obsessores. Os obsessores nos influenciam, os obsessores sempre nos influenciam negativamente, nos levando para o mau caminho. Só que, na verdade, a influência ela pode se dar de qualquer forma. Algumas vezes, só para a gente ter uma ideia da realidade, você está assistindo a um programa na televisão, e aí então você para num programa que tem um espírito do seu lado que não gosta do programa, e ele te sugere mudar de canal. E você muda de canal sem se dar conta. E para a gente ver como isso é real, Kardec fez uma experiência, relatada lá no Livro dos Médiuns, em que ele se encontrava num teatro, junto com o médium que tinha essa vidência de ver o mundo espiritual. E aí então viram duas mulheres sentadas assistindo a peça e um espírito próximo. E aí então esse espírito induziu a elas um pensamento para que elas se levantassem e fossem embora. E aí depois de alguns minutos, as duas senhoras se levantaram, foram embora, esse espírito olhou em direção ao médium e deu um sorriso. Relatado no Livro dos Médiuns. Então, se isso acontecer num teatro, imagina você num ambiente, imagina você na sua casa, imagina você no trânsito. Dependendo da facilidade com que você recebe essa influência, isso acontece o tempo todo. E isso pode vir, como eu falei para vocês, de um espírito que traz essa ideia negativa de perseguição, de obsessão. Pode ser um espírito que está dividindo com você o seu dia e te induz a fazer uma coisa, a ligar para alguém, a passar num lugar, a mudar de canal. Ou mesmo pode ser um espírito amigo, que naquele momento percebe que se você tomar um outro caminho, se você fizer uma coisa de um modo diferente, se você tomar uma iniciativa em determinado momento, isso vai ser benéfico para você. Vai ser benéfico para todos nós. Então essas influências se dão em todos os níveis, de acordo com o tipo de relação que nós temos e de acordo também com o tipo de sintonia, de afinidade que nós estabelecemos com o mundo espiritual. Às vezes nós temos um espírito amigo que tenta nos induzir ou tenta transmitir uma ideia para que a gente mude uma atitude, tome uma iniciativa para o nosso bem, mas como nós estamos preocupados em ideias fixas para conquistar alguma coisa relacionada com o nosso bem-estar naquele momento, por mais que eles falem, nós não escutamos. E aí vem um outro espírito, dá uma leve sugestão, e nós então fazemos aquilo que eles querem. Por que isso tudo? Por uma questão de sintonia, de afinidade. Por isso então nós vemos aqui que nesse caso, quando se fala sobre influência espiritual, aliás existe um debate interessante, quem fala sobre isso é o Clóvis Nunes, estudioso da doutrina espírita lá da Bahia, que estudou muito também sobre transcomunicação instrumental. Ele levantou uma teoria falando que influência espiritual não significa necessariamente mediunidade. Influência é influência, porque Kardec pergunta, né?
lá no Livro dos Espíritos: tem alguém que não é médium? E aí então os espíritos respondem que raros são os casos, mas que pode existir. E aí então ele levanta, Clóvis Nunes, diferente do Clóvis Tavares, que é do livro que eu falei para vocês, né? O Clóvis Nunes, então ele levanta essa ideia. Quando se fala sobre influência espiritual, nós podemos dizer que todos nós somos influenciáveis sem necessariamente termos essa capacidade mediúnica. Isso também é teoria para debate, para discussão, para seminários. Isso não vai interferir em nada no nosso estudo, no nosso conhecimento. Já que para nós o que importa é: os espíritos podem nos influenciar? Sim, podem. Agora, com relação a essa parte técnica, se é mediunidade, se não é mediunidade, a gente deixa para aqueles que gostam desses estudos, né? Pois é, exatamente a teoria que se levanta, Angelina, que foi o que o Clóvis Nunes levantou. Deixa eu pegar aqui rapidamente o meu Livro dos Espíritos, que eu falo para vocês já sobre isso. Rapidamente, espera só um pouquinho, que eu quero ler exatamente ali a passagem que trata desse tema, que fica mais fácil da gente falar com o texto aqui presente para todos nós, né? Só um instantinho. Vamos lá, rapidamente aqui, estou abrindo o site. Livro dos Espíritos, lá na segunda parte. Calma que eu passei aqui. Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, página número 9. O item número 2, influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Deixa eu achar aqui agora a pergunta. Passando, só um instantinho. Aqui, taranã. Não é aqui. Deixa eu pegar aqui o outro. Se eu não achar aqui agora a resposta, depois eu passo para vocês, eu faço uma pesquisa. E assim nós... não achei aqui a resposta agora, e nós vamos acabar perdendo tempo sobre isso, para estudar esse tema. Depois a gente analisa isso aqui com cuidado, então. Aqui, só um instantinho. E até mesmo, né, enquanto eu procuro aqui, quando nós falamos sobre... deixa eu ver aqui... Item 232. Mas eu acho que é no Livro dos Espíritos, gente. Depois a gente pesquisa melhor esse tema, que eu não vou achar que agora a gente vai acabar desviando aqui o nosso assunto. Mas eu vou pesquisar sobre isso e eu falo para vocês depois. Tá? Então, assim, de um modo geral, quando a gente fala sobre essa questão da influência, ainda existem esses debates. Se todos nós de fato somos médiums, se são só médiums aqueles que sentem de alguma forma, de algum grau, a influência dos espíritos, se aqueles que não sentem, né, ou não pressentem a influência dos espíritos, não têm essa percepção, se eles não são considerados médiums. Então isso é só questão de debate teórico, né, isso não influencia no nosso estudo, no nosso aprendizado. Mas é importante que vocês saibam que isso existe, que tem pessoas que têm essas discussões, têm esses estudos, promovem esses debates para tentar entender exatamente de que forma que nós podemos aplicar essa definição de mediunidade. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Luciana colocou: durante mais ou menos uma semana eu tive o pensamento de tirar o meu teclado da sala de estudos e trazer para dentro de casa, né? Não fiz. Então o ladrão levou o teclado. Olha, de repente pode ser isso mesmo, né, Luciano? Às vezes pode ser um pressentimento seu, pode ser uma influência dos espíritos. Como eu falei para vocês, em vez da gente analisar aquilo que acontece, o fenômeno, é importante a gente analisar a origem de tudo isso. Pode ser uma percepção sua. Como acontece que muitas pessoas dizem assim: olha, não atravessa a rua agora. Aí você pensa isso porque você tem aquele pressentimento. Como o próprio nome diz, né, pressentimento, você não vê o que vai acontecer, mas você pressente o que vai acontecer. E aí você sente assim aquela angústia, aquela ansiedade, que se você atravessar a rua, pode acontecer alguma coisa ruim. E você não atravessa. E aí de repente acontece um acidente na sua frente. Isso pode ser alguma coisa sua, como pode ser uma influência de um espírito dizendo isso.
Então, infelizmente, do nosso ponto de vista, como Kardec coloca como elemento de investigação, ele sempre diz assim, todas as vezes que acontece um fenômeno, é importante que nós analisemos a repetição desse fenômeno para ter uma clareza. Porque muitas pessoas, como Kardec coloca, se coloca como médium. E a pessoa diz assim, olha, teve uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava na casa da minha avó e eu vi um espírito passando na porta. Tá, e depois, você viu outras vezes? Não, só vi daquela vez. Isso não faz dessa pessoa médium. Porque Kardec lembra que mediunidade é aquela faculdade que é rotineira, que acontece com frequência na vida de uma pessoa. Então, algumas vezes, durante uma situação específica, em que há uma alteração de humor, uma alteração emocional, a pessoa pode ter uma sensibilidade alterada e ter uma percepção. Mas isso não faz dela um médium ostensivo. Então, sempre analisar aquilo é meu ou aquilo foi uma influência. Infelizmente, só analisando a repetição desse fenômeno, ou a clareza, a ostensividade com que ele acontece, nós teremos uma informação clara e objetiva. Do contrário, é muito difícil para nós. Né? Como se você dissesse assim, olha, aconteceu a história do teclado na minha casa, então eu sou médium. Isso não faz de você um médium. Né? Porque a mediunidade, ela está presente na vida da pessoa, ela não é intermitente, não acontece quando quer. Aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu. A mediunidade, ela está sempre acontecendo. É um sentido que nós temos, como no caso, por exemplo, da audição, o meu ouvido não funciona quando ele quer, ele está sempre funcionando. No caso da mediunidade, não é tão clara como no caso da audição, mas ela está sempre atuando, sempre presente. Né? Então, por isso, observar sempre a repetição desse fenômeno, a forma como ele se dá. Continuando para nós aqui, vamos lá. Todos os escritores conhecem esses momentos de inspiração, em que o pensamento se ilumina com claridades inesperadas, em que as ideias deslizam como uma corrente debaixo da pena. Quem de nós, nas ocasiões de tristeza, de acabrunhamento, de desespero, não se sentiu algumas vezes reanimado, reconfortado por uma ação misteriosa e íntima? E os descobridores, os guias do progresso, todos esses que lutam por engrandecer o domínio e o poder da humanidade, não têm sido todos eles beneficiados com o socorro invisível que os nossos antepassados lhe trazem nas horas decisivas? Os escritores subitamente inspirados, os descobridores repentinamente esclarecidos, são outros tantos médiuns intuitivos e inconscientes. Isso me faz lembrar de um debate lá do programa Pinga Fogo, que aconteceu lá no início da década de 1970, quando Chico Xavier respondia a uma questão sobre mediunidade. E aí diz assim, né, mas por que hoje nós temos tantos escritores, tantos médiuns que têm essa percepção da influência dos espíritos, e no passado não se tem relatos sobre isso? Como, por exemplo, né, Sócrates, Platão e outros escritores, outros filósofos. E aí o Chico respondeu, né? Como é que ele foi a resposta dele? Ele disse assim, quem pode afirmar que eles também não são médiums e que tudo que eles escreveram era influência do mundo espiritual? E isso na época, né, gerou um certo constrangimento para aquele que fez uma pergunta e uma certa graça para a plateia, porque viu exatamente ali uma inteligência, né, na resposta que ele deu. Porque afirma assim, ele escreveu. Quem garante que ele não estava sendo inspirado naquele momento? Como no caso, por exemplo, dos iluministas, de outros tantos cientistas do passado. Né? Então, por isso, nesse caso, Leon Denis coloca para nós essas lembranças. Algumas vezes, no momento de aflição, nós acordamos mais revigorados, acordamos mais fortalecidos, reanimados para enfrentar uma situação, e isso aconteceu exatamente durante o nosso sono, naquele momento em que o espírito está mais suscetível a essas influências. Então muita gente diz assim, né, o melhor conselheiro é o travesseiro. É um ditado popular que nós temos. E exatamente por ser um travesseiro, nós imaginamos que tudo acontece no momento que nós descansamos a nossa mente, sem considerar, por exemplo, a liberdade do espírito e a influência que ele sofre. E continua para nós. Em certas pessoas, a faculdade de comunicar-se com os espíritos reveste uma forma mais clara, mais acentuada. Alguns médiuns sentem a mão arrastada por uma força estranha que cobrem o papel de conselhos, avisos e ensinos variados.
Outros, ricos em fluido vital, veem as mesas se agitarem debaixo de seus dedos e obtêm, por meio de pancadas tangidas nesses móveis, comunicações mais lentas, porém mais nítidas e apropriadas a convencer os incrédulos. Ainda outros, mergulhados no sono magnético pela influência dos espíritos, abandonam a direção de seus órgãos e a esses hóspedes invisíveis que deles se utilizam para conversar com os encarnados, como no tempo de sua vida corpórea. Nesse caso ele fala sobre as incorporações que através dessa influência. Aliás, quando se fala sobre, eu ia comentar com vocês um pouco mais acima, e acabei me esquecendo, desviando aqui o pensamento. Quando nós falamos sobre a aplicação de passes magnéticos, no caso dos magnetizadores, aqueles que eram profissionais dessa técnica na época, eles faziam isso, induziam um estado de transe naquela pessoa, ela poderia viver experiências junto ao mundo espiritual, ou mesmo experiências anímicas, de dupla vista, por exemplo, quando ele consegue ver através dos corpos, ver a distância e coisa e tal. Mas os espíritos também podem induzir nessa ação magnética, e eles o fazem, de um modo geral, tanto no caso de processos obsessivos, quando a pessoa começa a entrar em transes descontrolados, e incontrolável também, como acontece em casos de curas, em que os espíritos aplicam, através dos passes magnéticos, nos induzem, ou promovem algum tipo de alteração no nosso perispírito, que consequentemente interfere no nosso corpo físico. Casos, por exemplo, em que durante os sonos, nós estamos dormindo, aí nós temos um sonho de um processo obsessivo, em que nós somos arrastados por espíritos, ficamos presos pelos espíritos, somos levados para algum lugar, e muitas vezes essa experiência acaba sendo real, e são os espíritos que nos induzem a esse desdobramento e nos levam para onde desejam. E isso acontece também de um modo positivo. Quando a gente passa um dia tranquilo, quando durante nossas preces no fim do dia, nós pedimos a assistência do mundo espiritual para que nós tenhamos uma noite proveitosa, uma noite de estudos, de aprendizado, e de repente a gente sonha que estava num local, aprendendo, ouvindo estudos, trabalhando, alguma coisa do gênero. E não nos damos conta que esse tipo de desprendimento foi induzido exatamente pela presença dos espíritos próximos a nós. Então eles também podem induzir essa emancipação. Aliás, o Divaldo Franco conta uma história interessante sobre experiências que ele viveu no mundo espiritual, sendo tutelado por Joana de Ângeles. E aí então ele lembra que Joana se aproximou, aplicou sobre ele passes magnéticos, e ele então se desprendeu e a acompanhou em determinadas situações. Então a gente vê que também essa influência magnética é muito forte por parte dos espíritos, tanto positivamente como negativamente. Leonardo colocou em cima, há marginais que têm intuição privilegiadas, porque são bem assessorados por espíritos malignos. A pessoa pode sair de sua casa com uma roupa velha, sapatos, gastos para disfarçar que está levando uma grande quantia em sua bolsa, que mesmo assim ela é assaltada. Muitos perguntam como eles descobriram que essa pessoa levava consigo dinheiro. Algum espírito sopra na mente dele dando a dica, ou mesmo, nesse caso, a gente lembra que o pensamento ele é para nós uma grande antena. Então você pode fisicamente estar ali com uma aparência, tentando disfarçar, mas o seu pensamento está assim: ai meu Deus, eu estou carregando dinheiro. Esse pensamento irradia a sua volta e podemos encontrar ali uma mente que entra em sintonia conosco. E aí então ele percebe, mais ou menos como o cachorro. Todo mundo diz assim: o cachorro percebe quando alguém está sentindo medo. Aí você fala assim para a pessoa: disfarça, não olha para trás. E o cachorro está seco olhando para a cara dele porque percebe isso. Então o pensamento também pode trazer esse tipo de sintonia entre encarnados. Porque, na verdade, quando nós falamos em mediunidade, como eu já falei para vocês, a mediunidade ela não é necessariamente uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A mediunidade ela é uma experiência vivenciada entre espíritos, independente da dimensão onde eles se encontrem. Algumas vezes eu posso, através de uma sensibilidade, perceber que uma pessoa está na minha casa, falando, pensando. Então a mediunidade se dá entre encarnados, a mediunidade se dá entre desencarnados, do mundo espiritual para o mundo físico e do mundo físico para o mundo espiritual. Então lembremos sempre, mediunidade é exatamente a experiência entre espíritos, independente da dimensão onde eles se encontrem. E a prova disso
está exatamente nas experiências observadas por Kardec, quando fazia evocação de uma pessoa viva, que nós já estudamos. Era um amigo de Kardec, um médico, se eu não me engano, e ele disse assim: eu vou dormir essa noite e vocês podem me evocar que eu venho. Aí durante a noite, nos trabalhos da sociedade, esse médico foi evocado e ele se manifestou através da psicografia. Então era uma manifestação de uma pessoa viva. Então vemos que o médium percebeu então a presença de um espírito, de um encarnado, e ele então se manifestou, que se manifestou através dele. Então nós vemos assim que mediunidade é mediunidade, né? Nesse caso, pois é, Leonardo, tem que ser assim mesmo. Então essa mudança de pensamento, claro, né, que nós temos que pegar ali um bandido também, né, um marginal, que seja bastante sensível para ter essa percepção. Mas muitas vezes, como ele está muito preso às preocupações do mundo físico, ele acaba não percebendo isso, acaba não botando muita fé naquilo que ele mesmo percebe, né? Vemos então que essa sensibilidade é um elemento que nós temos que estudar em todas as suas nuances, em todas as suas graduações, né? Porque muita coisa interessante pode acontecer. Continuando para nós. Ainda outros, mergulhados no sono magnético pela influência dos espíritos, abandonam a direção de seus órgãos a esses hóspedes invisíveis, que deles se utilizam para conversar com os encarnados, como no tempo de sua vida corpórea. Nesse caso, é exatamente ali a presença dos espíritos durante uma manifestação mediúnica, numa sessão espírita, em que o espírito vem, induz essa separação do espírito, né, do espírito do seu corpo físico, ou no caso do médium do seu corpo físico, para que o espírito possa se manifestar. Então vemos ali também esse detalhe, não é simplesmente o espírito se aproxima e tudo começa a acontecer. Muitas vezes há necessidade de uma aplicação de passes para isso. André Luiz fala bastante, né, sobre essas experiências nos seus livros. Né, mecanismo da mediunidade, entre dois mundos e tudo mais, ele conversa sobre, ele relata, na verdade, a presença de espíritos em reuniões mediúnicas, mostrando a atuação deles. Nesse caso, fazendo aplicação de passes, estimulando determinadas áreas do cérebro do médium para que ele possa ser mais suscetível aos pensamentos, às sugestões dos espíritos e tudo mais. Então vemos ali que a força do magnetismo, ela está presente em todas as manifestações mediúnicas. Cada espírito, naturalmente, tendo ali um conhecimento específico para aquilo. Continua. Nada mais estranho e mais frisante do que ver desfilar sucessivamente no corpo delgado e delicado de uma senhora e até de uma mocinha as personalidades diversas. O espírito de um defunto qualquer, de um padre, de uma criada, de um artista, revelando-se por atitudes características, pela linguagem que lhes era familiar durante a existência terrena. Então o que Leon Denis coloca, nada mais interessante do que vermos, por exemplo, numa mocinha ou numa senhora, que poderiam ser qualquer médium, uma médium adolescente, uma médium já com muita experiência de vida, e de repente percebemos que a personalidade dela se transforma e acaba então manifestando pessoas que viveram no mundo físico, mas que tinham ali características completamente diferentes. Como ele coloca para nós, né? Personalidades diversas, um espírito de um defunto qualquer, um padre, uma criada, um artista, que acabam se revelando por causa das suas características, o seu jeito de falar, suas ideias, suas expressões físicas, que são muito interessantes quando se observam, né? Nesse caso da incorporação, quando se vê, por exemplo, muitas vezes uma mulher se manifestando através de um médium, um homem, com aqueles jeitos femininos, né? Para quem não conhece, acaba estranhando, achando engraçado. Mas realmente não deixa de ser engraçado. Ou vice-versa, né? Um espírito másculo se manifestando através de uma médium, que é toda feminino, né? Então tem aquele jeito mais grosseiro, mais masculinizado e tudo mais. Então, isso são manifestações interessantes, né? Vamos lá. Mas que dizer quando são espíritos conhecidos e amados dos assistentes, que vêm afirmar sua presença e sua imortalidade, prodigalizar exortações e animações àqueles que deixaram após si, no árduo caminho da vida, mostrar todos ao alvo supremo.
Quem descreverá as efusões, os transportes, as lágrimas daqueles a quem um pai, uma mãe, uma mulher amada vem de além túmulo consolar, reanimar com sua afeição e seus conselhos? Aqui já começa a falar sobre o efeito das manifestações, principalmente vindas de familiares daqueles que estão presentes, sejam eles médiums, sejam eles assistentes daquela reunião. Então você está numa reunião mediúnica, sofrendo por causa da separação de um ente querido que desencarnou, e aí então o espírito começa a se manifestar. Nós víamos muito isso, né, nas reuniões do Chico Xavier, que depois da psicografia começavam então aquelas leituras públicas das comunicações e a reação sobre as pessoas que estavam ali presentes, né? Então essas manifestações acabavam sensibilizando a todos, né, de uma forma muito profunda, levando às lágrimas, a comentários, né, e por isso também a importância dos espíritos trazerem detalhes particulares nas comunicações, para que sejam identificados. Do contrário, ficariam mensagens genéricas e traria isso uma grande dificuldade, né? E continua. Certos médiuns facilitam, por sua presença, o fenômeno das aparições, ou antes, segundo uma expressão nova, das materializações de espíritos. Estes últimos tiram ao perispírito do médium uma certa quantidade de fluido, assimilam-no pela vontade e assim condensam seu próprio envoltório, até torná-lo visível e algumas vezes tangível. Aqui nós temos, na atualidade, médiuns que favoreceram esses tipos de fenômenos, né? No passado nós temos muitos relatos, como por exemplo o espírito de Kate King, que se manifestou através da médium Eusápia Paladino, né, que foi estudada pelo William Crookes, que estava ali presente observando a Kate King, o espírito, fisicamente ali presente, através da materialização, fez um estudo sobre as características do seu corpo físico e tudo mais. E aí, então, muitos estudos que nós fazemos acabam ficando fechados, restritos àquela época. E na atualidade nós temos médiums que também vivenciaram essas experiências de materialização. Nos tempos contemporâneos nós temos, por exemplo, Ana Prado, né, que foi ali que foi ali o alvo de estudo de um livro muito interessante chamado A Mulher que Falava com os Mortos. Ela viveu no estado do Pará e ela era uma médium que promovia esses fenômenos dos mais ostensivos, de materialização, de transporte, de desmaterialização e tudo mais. Tivemos também ali o próprio Chico Xavier, Peixotinho, outro médium também, que nós vimos, né, naquelas fotografias. Aliás, bem interessante, vocês vão encontrar. Espera aí. Só um instantinho. Está aqui, ó, nesse site. www.spiridige.net/vídeos. Está aqui, ó, vocês vão encontrar lá um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos sobre fenômenos mediúnicos, né, entre eles materialização. E ali teremos então ali relatos, fotografias da época do Chico, né, que mostravam essas materializações. Um médium de materialização também interessante é o José Medrado, da Bahia, que todos conhecem, né, que faz muitas palestras e tudo mais, também vivenciou experiências interessantes de materialização registradas e depois postadas, né, no YouTube. Também é bem interessante de vocês olharem. Então procurem lá sobre Chico Xavier, procurem sobre José Medrado, né, o Peixotinho a mesma coisa também, que também tem um documentário produzido pela Federação Espírita que fala sobre a vida dele, depoimento das filhas, né, dos filhos, sobre a forma como ele viveu. Então são vários os médiums que na atualidade promovem esse tipo de fenômeno, que vale a pena vocês estudarem. Porque na teoria é uma coisa, né, quando a gente tem contato com o material que traz para nós assim registros sobre esses fenômenos, isso clareia um pouco, né, a imagem na nossa mente, né? Então, como Leon Denis coloca para nós, alguns médiums têm essa facilidade de desprenderem esses fluidos que os espíritos utilizam, mas nem todos são assim. Por isso que há aqueles médiums de efeitos físicos, que são esses que têm essa facilidade de doação,
né, outro que se destacou bastante na história dos estudos espíritas foi o senhor Daniel Douglas Home, que também, né, durante aquele período de Kardec, também traz muitas ali, também realizou muitos fenômenos, como materialização de pessoas em corpo inteiro, materialização de mãos, instrumentos que eram tocados apenas com as mãos dos espíritos que se materializavam, uma coisa assim que deveria ser realmente um grande espetáculo para aqueles que tinham esse interesse, né? E continua. Alguns médiums servem também de intermediários aos espíritos para transmitirem aos doentes e valetudinários eflúvios magnéticos que aliviam e algumas vezes curam esses infelizes. É uma das mais belas e úteis formas de mediunidade. Nesse caso a gente já fala da mediunidade de cura através da doação desses fluidos. Então são aqueles médiums que, através da imposição de mãos, ou através da simples presença, favorecem então o uso por parte dos espíritos desses fluidos que são doados. Então nós temos hoje muitas instituições que falam sobre isso. No caso, por exemplo, nós temos João de Deus, lá na cidade de Abadiânia, né, lá do nosso amigo Brás, né, que promovem esses tipos de cura. Nós temos aqui no Rio de Janeiro Frei Luís, que também é uma instituição espírita que trabalha com essas curas, com materialização e desmaterialização. O que mais que nós temos? João Berdel, aqui na cidade de Franca, no interior de São Paulo, também é um médium que trabalha com essas experiências de materialização e dentre outros. Né? Então aqui no caso nós estamos falando de mediunidades de efeitos físicos voltadas para esse trabalho de cura. Mas nós temos outros médiuns que não necessariamente promovem esses fenômenos, mas que sutilmente, através dessa troca de fluidos, acabam também promovendo curas. Então, faz uma aplicação de passes, são médiuns que são bastante potentes, porque existe uma potência nos médiuns, aqueles que são mais potentes ou menos potentes, como se fosse ali uma voltagem, digamos assim, dessa capacidade mediúnica, que pode ser uma voltagem alta, uma voltagem média. Kardec estuda sobre isso no livro dos médiuns, falando sobre médiuns de efeitos físicos, e ele faz um relato interessante. Ele diz assim que você pode encontrar uma criança que tem uma faculdade de uma mediunidade ostensiva para efeitos físicos tão potente que 10 adultos não conseguiriam fazer o que ele faz. No caso, movimentação de objetos, movimentação de mesas e tudo mais. Então existe também uma potência nesse magnetismo, nessa doação de fluidos. No caso de magnetizador, Kardec também fala, no caso de uma possessão registrada na Revista Espírita, de um jovem que era magnetizador, mas que não era espírita. Então ele aplicava passes naquela jovem e era realmente muito potente, só que pelo fato dele não ter a evangelização como instrumento principal para a desobsessão, porque a gente lembra que no caso de uma força física, você deve opor uma força física. No caso de uma força moral, há a necessidade de uma oposição de uma força moral. E no caso da obsessão, não é simplesmente um espírito que se aproxima e envolve o médium. É, na verdade, ali um espírito que tem ali valores inferiores, que há a necessidade de uma força oposta, no caso, valores superiores. Então, por isso, nós temos ali também que não adianta apenas ser potente, é importante também ter, né, valores que sustentem essa potência fluídica para interferir no caso de curas, para interferir no caso de influências espirituais, como no caso da mediunidade, da obsessão. E continua. Digamos ainda que uma multidão de sensações inexplicadas provém da ação oculta dos espíritos. Por exemplo, os pressentimentos que nos advertem de uma desgraça, a perda de um ser amado são causadas pelas correntes fluídicas que os desencarnados projetam sobre aqueles a quem estimam. Então, nesse caso, a gente lembra, né, que como eu falei para vocês, né, o pressentimento ele pode vir por dois caminhos. Ou o médium, ou a pessoa, o encarnado, tem essa capacidade de prever o que vai acontecer, ou de pressentir o que vai acontecer por sua própria capacidade anímica,
ou podemos, no caso da mediunidade, o indivíduo receber a influência dos espíritos através desse pensamento. E isso acontece de um modo positivo e de um modo negativo. Aconteceu na minha família, só para poder ilustrar isso para vocês, de uma prima minha que tinha por volta dos 3, 4 anos de idade, que ela recebia a influência de um espírito, num processo obsessivo, a ideia de que a avó dela ia desencarnar. E ela era muito apegada com a avó dela. Então aquele espírito dizia, a sua avó vai morrer, você vai ficar sozinha, porque eu vou levar sua avó embora e tudo mais. Isso durou durante anos. Isso teve uma duração de anos, até que iniciou um tratamento de evangelização e também um tratamento homeopático para trabalhar essa questão emocional. E aí então, por volta dos 7 anos de idade, ela já não tinha mais essas percepções. E por causa desse medo, ela dormiu com a mãe dela, o pai dormia com o irmão no outro quarto, dormia com o irmão dela até mais ou menos os 12 anos de idade. Porque ela tinha esse medo de viver sozinha. A partir do momento em que ela já conseguiu adquirir uma certa maturidade, ela já não teve mais necessidade de ter essa presença constante da mãe. E aí então ela já começou a dormir sozinha, já começou a desenvolver sua vida e já não teve mais essas sensações. Hoje ela tem 21 anos de idade, né? Então já passou bastante tempo. Mas o início foi bastante difícil. Então, nesse caso, esse pressentimento de ficar não apenas dizendo alguma coisa, mas induzindo aquela sensação de uma perda de alguma coisa negativa. Pessoas que sofrem, por exemplo, síndromes do pânico, depressão, muitas vezes isso pode ter causa espiritual, em que você tem aquele medo incontrolável e também irracional de alguma coisa, sem saber porquê. Não pensem, todos vocês aí que por acaso conheçam, ou já experimentaram essa sensação, que isso é sempre de causa espiritual. Isso pode ser também causa orgânica, causa psicológica, mas essa influência espiritual também pode provocar esse tipo de situação. Joana de Ângeles mesmo lembra sobre isso, trabalhando nessa questão psicológica, falando sobre a depressão. Que a depressão muitas vezes vem do passado do espírito, que agora desabrocha por algum motivo. E não raras vezes acontece ali a influência de um espírito obsessor que lembra aquela pessoa de uma causa do passado, de uma situação que ela vivenciou negativamente, que agora cobra um resgate. E então revive aquela sensação de novo. Então esses pressentimentos podem ser avisos do mundo espiritual, como podem ser ideias plantadas no caso de uma perseguição, no caso de um sentimento de obsessão. E continua. O organismo sente esses eflúvios, mas raras vezes o pensamento humano trata de examiná-los. Há, entretanto, no estudo e na prática das faculdades mediúnicas, uma fonte de ensinos elevados. Então, como a mediunidade hoje ela é vista pela nossa sociedade muito mais como misticismo do que como uma realidade, muita gente pressente situações, mas acabam não considerando ou não levando a sério. Pode sentir uma coisa positiva, pode sentir uma coisa negativa, e depois transformam essas impressões naquelas histórias que todo mundo conta. Ah, teve uma vez na minha casa que tal coisa aconteceu. Como foi o caso, né, contado pela Angelina, se não me engano, que contou. Só que tem pessoas que vivem situações bastante interessantes. Em épocas de acidentes, aparecem reportagens dizendo assim, nossa, alguma coisa me dizia que eu não devia pegar aquele avião. E ele acredita isso, coloca isso como uma fantasia, como um milagre, como uma sorte, alguma coisa do gênero, sendo que na verdade era de fato uma influência dos espíritos. Leonardo colocou, esses espíritos gostam de perturbar as crianças, para mim são os covardes, derivam uma surra no plano espiritual. Só que o detalhe, Leonardo, é que quando nós falamos em crianças, você não pode considerar a questão física, você fala de um espírito. Tem até aquele livro interessante, Nossos Filhos São Espíritos. Você fala de uma criança que nasceu, Hitler, por exemplo, nasceu como uma criança. Jesus nasceu como uma criança. Saddam Hussein era aquela criança bonitinha no colo da mamãe. Osama Bin Laden também era aquela criança bonitinha. Então, na verdade, os espíritos que buscam esses outros espíritos se aproveitam, de alguma forma, dessa fragilidade dessas crianças, mas na verdade não é a criança que é o seu alvo. Na verdade é o espírito encarnado naquela condição de criança. E o ódio dele independe, não importa se ele é criança, se ele é adulto, ele quer na verdade se vingar do seu desafeto. Então, na verdade, essa covardia, todos os obsessores podemos dizer que são covardes, pelo fato deles se aproveitarem dessa condição oculta em que eles se encontram e influenciar silenciosamente.
E no caso de uma criança, nós nos sensibilizamos pela criança, mas na verdade é um espírito que está ali, que tem vínculo com esse obsessor de alguma forma, né? Angelina colocou, nem todas as vezes, mas de repente acorda e veja uma pessoa durante o dia, né, durante o passar do dia tem a notícia que desencarnou. Também pode ser alguma coisa desses pressentimentos. Algumas vezes uma ligação afetiva, uma ligação mental que tem com aquela pessoa que você capta, né? Aliás, os médiuns sensitivos, e nós falamos naturalmente de uma sensibilidade bastante aflorada, eles sofrem demais, porque tudo eles sentem, coisas que pertencem a eles, coisas que pertencem aos outros. Algumas vezes você entra num ambiente, aquele ambiente te consome, porque é um ambiente pesado, desagradável. Você vai na casa de alguém e volta pior do que entrou. Então o médium sensitivo, ele vai captando, absorvendo tudo aquilo, né, que chega do plano espiritual, ou mesmo das pessoas encarnadas, sem que muitas vezes ele não tem controle para isso. Lembrando mais uma vez, que quando nós falamos de um planeta de mais de 7 bilhões de pessoas, somente 20 milhões conhecem a doutrina espírita. E os outros quase 7 bilhões de pessoas que são médiums de outras religiões, né, que acabam vivendo experiências dessa natureza, não compreendem, não querem, não aceitam, sofrem e tudo mais. Porque médium não é médium espírita, médium é simplesmente um indivíduo encarnado. E dependendo do local onde ele vive, da cultura que ele tem ou da fé que ele professa, isso se torna para ele um verdadeiro tormento. Um verdadeiro drama, porque ele simplesmente não compreende e tem que lidar com aquilo, né? Muitas vezes isso acontece, né? A Silvia lembrou aqui que já vive experiências assim, né? Leonardo colocou, eu entendo que os espíritos perturbam a criança para criar um mal-estar na família. Creio que o alvo é usar um membro da família para trazer um desequilíbrio. Pode ser uma estratégia também, por que não? Como eu já falei para vocês, se eu fosse um obsessor, eu analisaria todas as fraquezas, né, do meu alvo, do meu objetivo. E se eu não conseguir atingi-lo diretamente, eu posso atingi-lo indiretamente. Então tudo isso são estratégias que os espíritos utilizam, né, como eu falei para vocês. Para fazer o mal, no caso de uma obsessão, basta nós entrarmos na mente de um obsessor e pensar o que ele faria para poder fazer isso. Não, são inteligentes, né? Quando a gente fala sobre espíritos, nós falamos de pessoas inteligentes, inteligentes para fazer o bem ou inteligentes para fazer o mal. Eu posso transformar a vida de uma família positivamente através de uma influência de um membro da família. Querem um exemplo para a gente só poder ver como isso acontece? Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa na família, que eu seja um espírito, um desencarnado, um amigo, e aí então eu vejo uma pessoa na família que sofre de alcoolismo. E naquele alcoolismo, né, acaba degradando não apenas a si próprio, mas acaba afetando também toda a família. E aí eu penso assim, de que forma que eu posso transformar essa pessoa? E aí então, com a permissão do mundo espiritual, eu acabo influenciando uma criança, criando nela um tipo de problema, em que ela precisa ser levada para o hospital, em que ela precisa ser atendida por todos os familiares. Isso faz com que aquela pessoa que inicialmente se apresentou como alcoólatra, acaba muitas vezes se reabilitando em virtude desse problema. Então a gente vê que o mundo espiritual acaba muitas vezes escrevendo, né, como diz o ditado, escrevendo reto por linhas tortas. Acaba trazendo uma situação para poder visar um bem maior. Ou muitas vezes eu posso fazer com que se manifeste numa criança uma faculdade positiva, em que todos fiquem felizes, e isso também volte, né, fazendo com que a pessoa se reabilite naquele caso. Então, depende, a gente pensa sempre em pessoas inteligentes, né? O Zé colocou que se sente mal quando entra em botecos, né? Exatamente, né? Porque o ambiente é assim. E essa sensibilidade vai se manifestando. Então, todos os hábitos que trazem para nós algum tipo de dependência nos influencia não apenas diretamente, mas também através do ambiente onde nós nos encontramos. Vamos aqui, deixa eu ver quanto que falta. Rapidamente para a gente terminar, vamos lá. Erradamente se consideraria a faculdade mediúnica como privilégio ou favor. Cada um de nós, já o dissemos, traz em si os rudimentos de uma mediunidade, que pode se desenvolver, excitando-a. A vontade, nisso como em tantas outras coisas, desempenha um papel considerável. As aptidões de certos médiuns célebres
explicam-se pela natureza particularmente maleável, elástica de seu organismo fluídico, que assim se presta admiravelmente à ação dos espíritos. Sabendo que a alma, por seus esforços e tendências, fabrica e modifica em todo ou em parte o seu organismo, através dos séculos, não veremos na mediunidade daqueles que a possuem, senão a consequência natural de seus próprios trabalhos operados em vidas anteriores. Em geral, isso aqui até mereceria um comentário mais profundo, a gente deixa isso para mais tarde. Em geral, a sensibilidade fluídica do ser é proporcional ao seu grau de pureza e de adiantamento moral. Quase todos os grandes missionários, os reformadores, os fundadores de religiões foram poderosos médiuns, em comunhão constante com os seres invisíveis, cujas aspirações recebiam, e eu acrescento aqui agora, positivamente ou não. Nós temos seitas que foram criadas, que foram extremamente perniciosas para a sociedade. Pessoas que cometiam suicídios coletivos, pessoas que eram induzidas ao erro, esses fundadores de religião também eram influenciados negativamente. Sua vida inteira é um testemunho da existência do mundo dos espíritos e de suas relações com a humanidade terrestre, nesse caso agora falando dos grandes missionários de fato. Assim se explicam, levando em conta exagerações e lendas, numerosos fatos qualificados de maravilhosos e sobrenaturais. A existência do perispírito e as leis da mediunidade indicam-nos os meios pelos quais se exerce, através das idades, a ação dos espíritos sobre os homens. A Egéria de Numa, os sonhos de Ciplão e os gênios familiares de Sócrates, de Tasso, de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc, os inspirados de Sévenes, a vidente de Prévost, mil outros fatos análogos considerados à luz do espiritismo moderno, perdem aos olhos do pensador todo o caráter de sobrenatural e de misterioso. É, entretanto, por esses fatos que se revela a grande lei da solidariedade que une a humanidade terrestre às humanidades do espaço. Livres dos laços da matéria, os espíritos superiores podem erguer o véu espesso que ocultava as grandes verdades. As leis eternas aparecem desprendidas da obscuridade com que neste mundo as envolve os sofismas e os miseráveis interesses pessoais. Animadas do ardente desejo de cooperarem, ainda para o movimento ascensional dos seres, essas grandes almas tornam a descer até nós e põem-se em relação com aqueles que, entre os seres humanos, cujas constituições sensitivas e nervosas habilitam a preencher o papel de médiuns. Por seus ensinos e salutares conselhos, trabalham com o auxílio desses intermediários para o progresso moral das sociedades terrestres. Então, fechando por aqui esse nosso estudo sobre médiuns, vemos aqui quantas coisas interessantes nós podemos abordar, através desse estudo, através desse conhecimento. E importante, como eu falei para vocês, o que Leon Denis trouxe para nós foi uma releitura daquilo que o livro dos médiuns já proporcionava, só que com novas ilustrações, com novas linhas de raciocínio sobre as mesmas bases teóricas que nós já estudamos. Então, certamente, estudar mediunidade é algo muito interessante para nós, pessoalmente, conforme as experiências individuais que cada um de nós viveu, ou mesmo entendendo, analisando aquilo que acontece à nossa volta na nossa sociedade, entendendo essa grande lei que rege a relação do mundo físico com o mundo espiritual através do perispírito. Por isso que a gente lembra sempre, estudar o perispírito, a sua constituição, o seu potencial, de que forma que ele pode ser utilizado nisso tudo, facilita e muito para nós o entendimento dos fenômenos mediúnicos. Fechando por aqui então, pessoal, eu vou passar para a nossa amiga Regina, que vai fazer o encerramento para nós, daqui a pouquinho a gente volta, esperando que esse capítulo tenha sido proveitoso para todos nós, em termos de conhecimento. E o próximo tema que nós vamos estudar trata exatamente sobre a evolução perispiritual. Então, se nós temos aquela ideia de que nós temos espíritos inferiores que trazem um perispírito denso, escuro e tudo mais, e enquanto que os espíritos superiores trazem aquele perispírito sutil, iluminado e tudo mais, vamos estudar isso então na teoria no nosso próximo encontro na quarta-feira.
Fechando por aqui então, passando para você, Regina, voltamos em seguida para darmos os recadinhos aqui durante o nosso estudo. Lembrando que na próxima sexta-feira eu estarei de plantão lá na Sala Espiritismo Net Jovem, às 21 horas, falando sobre... Deixa eu ver aqui qual é o tema que eu estou de plantão, mas eu não sei exatamente... Espera um pouquinho que eu já falo para vocês. Falarei sobre... Só um instantinho. Falarei sobre erraticidade, ou seja, a vida no mundo espiritual. Então no próximo dia 8, às 21 horas,